Torcedor rubro-negro, tudo indica que o Jorge Jesus está voltando para o Brasil, mas não é para comandar o Mengão. Tudo indica que ele vai ser o treinador do Galo na próxima temporada. E aí, torcida atleticana, o Jorge Jesus é capaz de substituir o Cuca? A vinda do Jorge Jesus é suficiente para manter vocês nesse caminho de glória que atingiram, que vocês chegaram, né, que vocês atingiram nesse ano de 2021, nessa temporada mágica de 2021? O vídeo de hoje é especial para essas duas torcidas de Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vou trazer um resumo de tudo que está acontecendo, essa dança das cadeiras envolvendo esses treinadores, e vou deixar vocês por dentro desse cenário. Então, para a gente entender esse contexto, né, de Jorge Jesus, Cuca, Paulo Souza, Flamengo, Atlético Mineiro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá em 2019. Lá para maio ou junho de 2019, o Flamengo demite o Abel Braga e inicia sua busca por um novo treinador. Nesse mesmo período, o Jorge Jesus desembarca no Brasil, negociando com o Vasco. Então, para quem não lembra, o Jorge Jesus chega no Brasil para possivelmente assumir o Vasco da Gama. Só que na época, né, o Vasco não estava numa situação muito boa, não tinha muito poder financeiro e acabou que não conseguiu atender os valores que o Jesus estava pedindo e as negociações foram encerradas. A partir disso, tem o rumor que o Jorge Jesus ia comandar o Galo, aí é a primeira tratativa, né, de negócios entre Galo e Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega até ir para Belo Horizonte assistir um jogo do Atlético Mineiro. As negociações começam a ocorrer, mas também não avançam e, por fim, ele acaba assumindo o Flamengo. Então ele chega no Brasil para assumir o Vasco, não dá certo, ele começa a negociar com o Atlético Mineiro, também não dá certo, e ele fecha com o Flamengo. A partir daí todo mundo já sabe a história, né? Foi aqueles 6 meses mágicos para o torcedor flamenguista, foi aquela temporada maravilhosa, com domínio absurdo no futebol nacional. Nenhum time era capaz de fazer sombra para o Flamengo, nenhum time era capaz de incomodar o Flamengo. O Flamengo ganhava os jogos com sobra, sem fazer muito esforço. E foi realmente assim uma temporada excelente, foi um trabalho excelente do Jorge Jesus no Flamengo, e foi uma temporada dos sonhos para o torcedor rubro-negro. Campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores naquela virada, né, emocionante no final do jogo contra o River Plate. Faltou só o Mundial para ser realmente a cereja do bolo dessa temporada, para coroar esse trabalho excelente que o Jorge Jesus fez. Então já dá para entender o porquê que o Jorge Jesus é tão querido, né? É tão idolatrado pela torcida do Flamengo. Termina a temporada de 2019, inicia de 2020, o Flamengo começa a se movimentar no mercado, trazer alguns nomes que o Jorge Jesus queria, mas logo em seguida já vem a pandemia, suspende o calendário de futebol no Brasil e no mundo. Depois de alguns meses o futebol começa a voltar, o Campeonato Carioca é o primeiro a voltar, o Flamengo continua sobrando, né, no futebol estadual, no Campeonato Estadual. O Jorge Jesus renova o contrato e pouco menos de um mês depois, acho que até menos de um mês depois, ele recebe uma proposta do Benfica, as negociações avançam e ele deixa o Flamengo para comandar o Benfica lá em Portugal, para iniciar uma nova jornada no Benfica. Ele deixa o Flamengo o trabalho dele foi tão excelente, foi tão acima da média que talvez nem ele esperasse isso, mas ele deixa o Flamengo com mais títulos do que derrota. Ele deixa o Flamengo com 5 títulos, né? A Copa do Brasil, a Copa do Brasil não, o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Então são 5 títulos e 4 derrotas. O Jorge Jesus ele deixa o Flamengo com um pouco mais de um ano de trabalho com mais títulos do que derrota. E isso justifica o porquê que ele é tão querido pela nação rubro-negra. A partir disso, né, ele deixa o Flamengo, inicia um trabalho no Benfica e o Flamengo passa aí por um ano e meio quase 2 anos, né, nessa jornada de buscando um novo treinador que seja capaz de assumir esse elenco, dominar o vestiário como o Jorge Jesus dominou, fazer um esquema tático que se encaixe, né, que dê liga com esse elenco e que deixe o Flamengo dominante no cenário nacional, como foi em 2019. Passaram-se vários treinadores, né, o Domenech Torrent, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho, e nenhum deles conseguiu chegar perto do que foi o Jorge Jesus. Nenhum deles conseguiu entregar um terço do que o Jorge Jesus entregou comandando o Flamengo. Então, voltando agora para o presente, né? Voltando agora em 2021,
Desde o final da temporada de 2021, desde a final da Libertadores, todo mundo já sabia que o Flamengo ia atrás de um novo treinador. Demitiu o Renato Gaúcho logo depois da final da Libertadores contra o Palmeiras, em que o Flamengo foi derrotado, e iniciou a busca por um novo treinador. O trabalho do Jorge Jesus no Benfica já vinha sendo desgastado, ele já tinha problemas com o elenco. Lá na Europa, ele não é um treinador de primeira prateleira, como ele é aqui no Brasil. Ele é considerado ultrapassado, ele é até considerado um pouco piada lá em Portugal. Muita gente não gosta dele, a torcida do Benfica não gosta dele, até por ele já ter comandado outros clubes de Portugal. Chama ele de Judas, de traidor. Então ele já tinha um trabalho desgastado no Benfica e tinha uma expectativa de que ele poderia ser demitido agora, no final do ano, no começo da próxima temporada, que na Europa seria no meio da temporada atual. E o Flamengo, a partir disso, foi muito cauteloso na busca por um novo treinador, fez algumas consultas com o Carvalhal, olhou alguns treinadores lá na Turquia, na Europa, mas todo mundo tinha a expectativa de que as negociações com o Jorge Jesus aconteceriam e que ele voltaria, ele retornaria para a Gávea. Ao meu ver, o Flamengo esperou até onde deu o Jorge Jesus. O Jorge Jesus enrolou bastante o Flamengo e, por fim, foi descartado e as negociações avançaram com o Paulo Sousa, que era então o treinador da seleção polonesa. A situação começa a ficar complicada agora. Lá nas vésperas do Natal, lá para o dia 24, 25, o Flamengo meio que descarta o Jorge Jesus, porque ele tinha alguns jogos importantes com o Benfica, tinha 2 clássicos seguidos com o Porto, ele tinha conseguido levar o Benfica para as oitavas da Champions, e parecia que ele não ia deixar o cargo naquele momento, né? Naquele momento, no caso, uma semana atrás. Então lá para o dia 24, 25 de dezembro de 2021, o Flamengo avança nas negociações com o Paulo Sousa, e tudo indicava que ele seria, tudo indica que ele será o treinador do Flamengo na próxima temporada. No dia de hoje saiu uma notícia de que ele pagou a multa de rescisão com a seleção da Polônia de quase 2 milhões de reais. Então ele realmente está tendo seu vínculo com a seleção polonesa rescindido para vir assumir o Flamengo aqui no Brasil. Isso teve até um certo desgaste, né? A seleção polonesa não gostou, né? A Polônia não gostou de como o Flamengo conduziu essas negociações, não gostou da atitude do Paulo Sousa, mas isso pouco importa, ele já tá deixando a seleção de lado, né? Numa véspera de repescagem para vir assumir o Flamengo. Então lá no Natal, nas vésperas do Natal, o Flamengo avançou nas negociações com o Paulo Sousa, sem sombra de Jorge Jesus até o momento, porque ele aparentava que ele ia permanecer no Benfica, e parecia que já era passado mesmo e que o Flamengo teria agora um novo treinador, o Paulo Sousa, que também é português. Acontece que no começo da semana, no dia 27, o Cuca anunciou que não iria ficar para o Galo na próxima temporada, não ia permanecer no Galo para a próxima temporada, alegando que teve alguns problemas familiares e que ele precisaria se ausentar dos trabalhos para cuidar da família. Foi um choque, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. O Galo, que também teve um ano muito dominante agora em 2021, ganhou o Campeonato Brasileiro com folga, ganhou a Copa do Brasil também com folga e por muito pouco não chegou à final da Libertadores. O Cuca fez um trabalho excelente, ele fez também um trabalho muito bom no Santos na última temporada, que tinha um elenco extremamente limitado, que tinha problema financeiro, crise política interna, e ele assume o Galo, que é uma situação muito mais tranquila, que tem mecenas, tem investimento, está aí construindo a arena, tem um time muito forte, muito qualificado, teve chegada de reforços, e ele conseguiu conduzir muito bem o trabalho, levou o Galo a um título que não ganhava há 50 anos, ganhou a Copa do Brasil mais uma vez, e ele ele se tornou talvez o treinador mais importante da história do Atlético, né? Porque ele em 2013 também ganhou a Libertadores com o Galo. Então ninguém esperava que ele ia abandonar o trabalho assim de última hora agora no final do ano. Junto a isso, teve uma situação também inusitada. O Jorge Jesus, depois de ter tido uma derrota patética contra o Porto, o maior clássico português, o Porto amassou o Benfica, ganhou de 3-0. O Jorge Jesus acabou entregando o cargo para a diretoria do Benfica, alegando que ele queria ser uma solução e não um problema. Então isso já mostra o desgaste que a relação dele com o elenco, o desgaste que o trabalho dele tinha no Benfica. Então, praticamente no mesmo dia, quase no mesmo momento, né, na madrugada do dia 27 para o dia 28, de segunda para terça-feira, o Cuca pede demissão e o Jorge Jesus, ao mesmo tempo, também pede demissão e e deixa o Benfica, e o Jorge Jesus deixa o Galo. Nesse contexto,
Galo sem treinador, Jorge Jesus desempregado, todo mundo já imaginou o óbvio, que o Galo ia bufando para cima do Jorge Jesus para ser o novo treinador. E o Flamengo avançando nas negociações com o Paulo Souza, quase fechado com o Paulo Souza. Hoje também saiu a notícia de que o Galo avançou nas negociações com o Jorge Jesus, eles já estão negociando a comissão técnica e parece que realmente o Jorge Jesus vai voltar para o Brasil, mas para comandar o Atlético Mineiro. É aí que surge o grande problema, a revolta que o torcedor do Flamengo ficou com o Jorge Jesus. Há quem alegue profissionalismo por parte do Jorge Jesus com o Benfica, mas não foi o mesmo profissionalismo que o Jorge Jesus demonstrou quando comandava o Flamengo em 2019 e 2020. Parece que a nação rubro-negra considera muito mais o Jorge Jesus do que o Jorge Jesus considera a nação rubro-negra. Parece que essa relação não é recíproca. Ou enquanto pro torcedor flamenguista o Jorge Jesus é um ídolo, é quase uma divindade, pro Jorge Jesus ele não tem essa mesma consideração com o Flamengo e com a torcida rubro-negra. E por que eu digo isso? Em 2020, depois de ele ter feito aquela temporada maravilhosa com o Flamengo, ele renovou o contrato. Foi um contrato com valores muito altos, ele estava recebendo um salário muito alto para o padrão brasileiro. E mesmo assim, pouco tempo depois, semanas depois, menos de um mês depois, ele recebe uma proposta do Benfica, abandona o Flamengo no meio da temporada, no meio daquela bagunça de paralisação por conta da pandemia, do retorno de futebol. Ele abandona o Flamengo, larga o trabalho e vai iniciar um novo ciclo lá no Benfica. A jornada dele do Benfica acabou não dando certo. 2 anos depois, ele entrega o cargo por um desgaste com o elenco, por um desgaste do trabalho, por um trabalho que não evoluiu, por um trabalho que deixou muito a desejar. Apesar dos investimentos, o Benfica investiu muito no elenco, tem muitas peças do elenco hoje que o Jorge Jesus pediu, e o trabalho não vingou, não deu certo, e foi uma passagem bem frustrante do Jorge Jesus do Benfica. Então o Jorge Jesus entrega o cargo, e antes mesmo de entregar o cargo, o Flamengo já estava negociando com ele, já queria muito que ele retornasse. A torcida do Flamengo era um sonho para a torcida do Flamengo que o Jorge Jesus volte a treinar o rubro-negro, mas parece que o Jorge Jesus enrolou demais, cozinhou muito galo, não teve muito ímpeto de voltar para o Flamengo, não se esforçou em voltar para o Flamengo. E novamente, pode-se dizer que ele estava respeitando o contrato dele com o Benfica, que ele estava sendo profissional, mas ele não fez isso com o Flamengo em 2020, 2019, 2020. Ele simplesmente abandonou o clube e foi assumir o Benfica. E agora, mesmo com os esforços do Flamengo, parece que o Jorge Jesus não demonstrou mesmo interesse em retornar para a Gávea e fez com que ele de fato fosse descartado das negociações para ser o novo treinador do Flamengo. Isso deixou o torcedor rubro-negro muito chateado. Eu acredito que se ele tivesse dado indícios de que ele realmente gostaria de retornar, se ele tivesse conversado com o Marcos Braz de que para aguardar um pouco mais, para esperar o final do ano, para esperar esses clássicos com o Porto, o Marcos Braz teria esperado, o Flamengo teria esperado um pouco para ir atrás de um novo treinador e para justamente aguardar essa decisão, esse desfecho do Jorge Jesus no comando do Benfica. Mas eu acho que em nenhum momento ele demonstrou interesse, ele só foi postergando, enrolando mesmo, e fez com que o Flamengo descartasse. Afinal de contas, o Flamengo é maior que o Jorge Jesus, o Flamengo, a vida segue, e o Flamengo precisa de um novo treinador, e se o Jorge Jesus não quer vir para o Flamengo, quer permanecer no Benfica, quer ir para outro clube, quer continuar com o trabalho que já não estava dando certo, ótimo, o problema é dele e cada um segue seu caminho. Então, o Flamengo está agora fechando com o Paulo Souza, o Cuca surpreendeu todo mundo pedindo demissão, e agora o Galo está indo com tudo para cima do Jorge Jesus, e parece que ele vai ser o novo treinador do Galo realmente. Então, é essa a situação, né? É essa a movimentação do mercado, é essa a dança das cadeiras. O Flamengo fechando com o Paulo Souza vai vir já com uma pressão enorme justamente por essa sombra, né, do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ao mesmo tempo que foi uma bênção para o Flamengo, ele deixou uma maldição também, porque todos os técnicos que vão trabalhar no Flamengo têm essa sombra dele, tem essa pressão do trabalho impecável que ele fez. E, querendo ou não, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, né, do trabalho dos treinadores. E o Paulo Souza vai assumir o Flamengo agora, já saindo brigado com a seleção da Polônia, vai assumir o Flamengo com uma pressão absurda. O Paulo Souza ele não vem de trabalhos, né, ele não tem trabalhos muito interessantes, os números dele na Polônia são bem modestos, né, se não me engano ele fez só 11 jogos, com 5 derrotas e 6 vitórias e 4 empates.
Ele chegou a comandar algumas outras equipes, né, tradicionais até da Premier League, ele comandou o Swansea, fez alguns trabalhos na Hungria, então assim, ao meu ver, é um treinador que ainda tá alguns níveis abaixo do Jorge Jesus, pelo menos do que o Jorge Jesus demonstrou ser aqui no Brasil. Em contrapartida, o Galo, né, acaba tomando esse choque, né, da demissão pedindo a demissão do Cuca, mas ao mesmo tempo já avança nas negociações com o Jorge Jesus, que é um excelente treinador e com certeza tem tudo para fazer um trabalho excelente com esse elenco que o Galo tem. Ele vai chegar sendo muito respeitado aqui no Brasil, então eu acho que pro torcedor atleticano não tá perdendo nada, ambos são do mesmo nível. Tanto o Cuca quanto o Jorge Jesus são capazes de fazer trabalhos bons com esse elenco do Atlético. O Cuca já demonstrou isso, fez uma temporada excelente de 2021, com um domínio absurdo do Galo, e o Jorge Jesus tem tudo para fazer o mesmo. E enquanto isso fica a frustração para a torcida do Flamengo, né, que esperava o Jorge Jesus, tem muito carinho pelo cara. O Flamengo esperou até o último minuto para fazer a contratação dele, mas ele não demonstrou interesse. E a minha crítica aqui não é nem ao Flamengo em si, ao torcedor flamenguista, mas ao Jorge Jesus, porque parece que ele realmente não tem um profissionalismo muito forte, talvez ele realmente não tenha essa consideração tão grande pelo Flamengo que nem a torcida do Flamengo tem por ele. Porque ele não pensou duas vezes para abandonar o Flamengo em 2020 e assumir um trabalho no Benfica. E agora, mesmo com um trabalho desgastado no Benfica, ele não se esforçou, ele não quis entregar o cargo para vir assumir o Flamengo. Sendo que dias depois do Flamengo encerrar as negociações com ele acaba entregando o cargo e fica livre no mercado, fica desempregado. Então, realmente, ao meu ver, ele não fez tanta questão de voltar para o Flamengo, ele deve ter os motivos dele, mas ao meu ver é isso. E o Cuca, né, não estou aqui criticando o caráter e o profissionalismo do Cuca, ele alegou problemas familiares e eu espero que se resolva da melhor maneira possível esses problemas, mas também não é a primeira vez que o Cuca faz isso, ele fez isso com o próprio Galo em 2013, depois de ganhar a Libertadores, fez isso com o Palmeiras, fez isso com o São Paulo, fez isso com o Santos, então o Cuca ele faz trabalhos de curto prazo, raramente ele faz um trabalho de médio prazo, e ele sempre acaba deixando o clube alegando que quer ficar mais perto da família, que quer cuidar da família, cuidar da saúde. Então novamente eu não estou aqui questionando o caráter dele, o profissionalismo dele, pode ser que realmente dessa vez ele diz que tem problemas, então eu acredito que realmente tenha, e eu espero que ele resolva esses problemas da melhor forma possível, mas já é um fator histórico do Cuca, né? Já é histórico do Cuca fazer isso, de pedir demissão no final da temporada, de deixar um trabalho que está dando certo com o clube, mas eu acho que a frustração maior é realmente para a torcida do Flamengo, que queria muito o retorno do Jorge Jesus e ele vai ver o maior ídolo como treinador assumir um rival direto aí no cenário atual do futebol, que vai ser o Atlético Mineiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? O torcedor flamenguista, torcedor flamenguista, né? Você realmente está chateado com o Jorge Jesus? O que você espera do trabalho do Paulo Souza? Realmente agora cortou relações com o português Jorge Jesus? E você, torcedor atleticano, tá chateado com o Cuca? Tá frustrado com o Cuca? Quais suas expectativas para o trabalho do Jorge Jesus na próxima temporada? Vocês acham que em breve teremos aí a Supercopa do Brasil com Paulo Souza comandando o Flamengo e Jorge Jesus comandando o Galo? Deixa aí nos comentários. Agradeço a atenção de vocês, e o canal não é só de Flamengo, não é só de Atlético Mineiro, não é só de Corinthians, a gente fala de futebol no geral. A gente está sempre ligado em tudo que acontece no mundo da bola para deixar vocês informados, trazendo as notícias e realmente essa dança das cadeiras, né? Essa movimentação de treinadores entre Flamengo, Galo, Cuca, Jorge Jesus, está dando o que falar na mídia, está fazendo bastante barulho na mídia, então tinha que trazer um vídeo aí para vocês. Então, mais uma vez, agradeço a atenção.